Olha com quem que eu estou hoje, agora, nesse momento, Jeane com fé, nosso querido David, que eu disse assim, encontrei com o David numa reunião e depois David entrou em contato para dar um maior testemunho emocionante aqui para vocês. Apesar de muito jovem, ele tem uma história muito interessante para contar desse encontro com Deus, porque esse encontro ele é único. Sempre que eu estou nesse quadro, eu não me aguento, gente. É muito bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso. E aí, David, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus também pela graça de Senhor, de Jesus. A gente tá bem, né? Graças a Deus. Então, E, nos conte aí esse testemunho tão lindo e maravilhoso que você teve, esse encontro com o nosso Deus querido. bom, quando eu ainda era novo, né? Minha vida já é uma batalha. A gente sabe que todo brasileiro tem uma batalha na vida dele, qualquer um tem. Já comecei a trabalhar de novo na feira. Sempre tive meus pais, né? Me contando que o que era errado, o que era certo. Mas infelizmente eu entrei para a vida das drogas, né? Ainda com 14 a 15 anos. Né? Já conheci algumas drogas ali. Mas a droga que mais impactou minha vida foi aos 16 para 17 anos, né? Que foi a cocaína, né? Quando ela chegou na minha vida, ela chegou de um modo que me dava coragem, me dava força, né? Ficava esperto. Mas chegou um momento na minha vida que ela me dominou de uma maneira que eu não conseguia mais sair dela. E nesse meio eu sempre soube que Deus, ele sempre esteve comigo, né? Deus, ele sempre esteve ali comigo, só que eu não sabia quem era Deus realmente. Porque tem situações que o nosso Deus cria que a gente não entende, mas futuramente a gente vai entender. Que é essa questão de ele nos provar para nos alertar, para a gente saber que a gente tem um Deus que tudo pode, né? Então, nesse meio, eu já estava com minha esposa, né? Que vai fazer 13 anos que eu estou com ela. E nesse meio, Deus aperfeiçoou a nossa fé através dessa provação que foi a cocaína, né? E ali levou tudo de mim, dignidade, confiança, minhas coisas que eu tinha já conquistado. E em meio disso, eu não tinha para onde correr mais, né? Minha família sempre me apoiava, me ajudava, mas tem um momento que Deus, ele deixou uma pessoa só com você ou só você e ele, né? E essa pessoa que sempre esteve do meu lado foi minha esposa. A gente passou por uma luta ali grande espiritual e foi nessa fagulha que eu realmente conheci a Deus, que é na experiência com Ele, né? Quando a gente começa a orar, a falar com Deus, e a gente começa a entender que Deus começa a falar com você e dizer que vai fazer e faz, né? E é dessa maneira que eu consegui criar força para sair dessa vida das drogas, que para mim, a pessoa que é drogada, para mim é uma doença muito grande, é algo que a gente não pode julgar, porque é uma força sobrenatural, não é algo terreno, só carnal, mas é algo sobrenatural, obscuro, que toma de conta das famílias e principalmente da gente, né, que tem uma vida conjugal, estraga tudo, né, gente? Então, assim, através disso eu lutei, passei 6 anos, né, para resumir, para muita coisa, né? Gente, ele começa a falar assim, eu fico assim, o momento com fé é o momento que eu fico mais quieta, né? E todo mundo sabe que eu falo demais. Mas é porque eu me emociono, porque eu vejo um garoto tão jovem, né? E já ter essa intimidade com Deus. E eu, quando ele fala, tá, começou a falar, eu disse, quanto tempo eu não demorei para ter essa intimidade com Deus, para saber que Ele é que Ele que supre tudo, Ele que me sustenta, Ele que me acorda todos os dias, né? Que eu não sei não qual é o momento que Ele vai dizer, filha, venha para aqui pro meu colo. Então, assim, isso é tudo muito forte. Falar de Deus é muito forte, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, aquele que faz, como ele está dizendo. Mas, assim, você, quando vivenciou tudo isso, em que momento você sentiu que Deus disse, é agora, parou? Qual foi o momento que você sentiu que você não voltaria mais? O momento que cessou, Que você parou definitivamente com as drogas, com tudo, e abraçou o nosso Deus verdadeiramente? teve um momento que, eu me lembro como se fosse hoje, eu já morava aqui, eu me lembro que eu tinha, né, usado drogas a noite toda. E chegou um momento que eu estava tendo aquela, como é chamada, overdose, né? E eu me lembrei de uma palavra que eu era fachada da igreja, e a Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes, né? E eu me lembro que eu clamei ao Senhor e disse que se ele cessasse aquela dor que eu estava sentindo ali, que o coração é horrível a sensação, eu iria servir ele verdadeiramente, fazer as obras do Senhor. E eu me lembro que imediatamente cessou. Eu me lembro que eu tirei um sono profundo, Jeane.
E eu prometi a Deus que eu ia para a igreja. E eu procurei uma igreja e não encontrava essa igreja. E eu me lembro que era numa quinta-feira, na sexta-feira, eu fui para uma igreja lá no Nova Natal. Lá no Câmara Cascudo, bem escondidinha a igreja. Quando eu cheguei lá, era aquele negócio, eu doido para mim voltar pro Senhor, e aquele negócio me segurando, e nada, não tinha um apelo, né? De uma pessoa dizer assim, alguém quer aceitar o Senhor. E eu me lembro que dessa vez aí eu vi que realmente o Senhor existia, porque eu não fui eu que fui, Ele me levou lá. Me lembro que quando eu fui lá para frente, fazer a oração, quando eu abri os olhos, já estava chorando, muitos obreiros me agarrando, e eu já estava ali no chão ali, né, entregue ao Senhor, e eu me lembro que ali saiu um peso, um fardo das minhas costas, né? Ali realmente eu vi que eu conseguiria viver sem a droga, que ninguém conseguiu ajudar. A clínica ajuda, mas você tem que saber que tem uma pessoa chamada Deus, sobrenatural, para nos ajudar a nos manter de pé, a nos manter firme diante de Deus e saber que nada pode nos laçar aqui na terra se não for da permissão do Senhor, né? Então foi aí que realmente eu entendi. Mas depois disso ainda teve outras experiências que foi aperfeiçoando minha fé. E é muita coisa, né? A gente for contar. Mas aí como é que você se sente hoje servindo a esse Deus lindo, todo-poderoso? Ah, boa pergunta, eu gostei dessa pergunta. Uma pergunta boa. Eu assisto muito o YouTube e uma vez um rapaz fez uma pergunta no podcast lá. A pessoa era uma pessoa que não servia a Deus ainda, né? Aí ele falou assim, Deus, o que é Deus pra você? Aí teve uma pessoa que falou assim, Deus é Deus pra mim. Outro faz, né? Só que a outra pessoa, e era uma pessoa, até homossexual, a pessoa, né, ela falou assim, me impactou, eu senti Deus ali na vida daquela pessoa, e ela falou assim, que Deus para ela era tudo. E quando diz tudo é tudo, sabe, Jane? Hoje eu não vivo sem Deus. Não sei acordar de manhã e dizer assim, Senhor, me ajoelhar ali na minha cama e dizer assim, Senhor, estou saindo para trabalhar, vai adiante do meu trabalho, do meu emprego, seja feita a tua vontade. Porque se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, Ele sabe, né? A Bíblia diz que antes que tivesse dia, Ele já era. Ou seja, Ele já está no amanhã antes mesmo da gente estar lá. Então, a gente tem que apresentar quem pode, né? A senhora não sabe se amanhã a senhora vai estar rica, né? Rica, se vai estar aqui ainda, eu também não sei. A gente teve essa conversa produtiva, né? Mas sabemos que um dia a gente vai estar lá, né? No poder celestial com o Senhor. Assim eu creio e assim eu quero, né? Que todos vocês estejam conosco lá. E é essa fé que sempre a Bíblia nos incita a ter. Nunca perca a sua fé. Porque o ser humano está acostumado ao quê? A crer naquilo que ele vê, né? E a fé vai além disso, é você crer naquilo que não viu, para quando você morrer, você receber. É incrível isso, quando eu me entreguei verdadeiramente para Deus, que também não foi fácil não, gente, eu não fui pelo amor não, viu? Eu até me sinto um pouco envergonhada de dizer isso, que eu fui pela dor, uma dor profunda realmente. Eu adoeci, foi quando eu descobri o meu Deus Todo-Poderoso. As provas vêm, e quando elas vêm, essas provas aqui na terra, que eu fico sempre pedindo a Deus para alinhar o propósito dele na minha vida, para que eu possa vivenciar, porque a gente não vive para a gente vive para o outro, né? Porque o propósito de Deus é esse aqui, a gente poder ajudar as pessoas, a gente poder plantar isso. E eu digo que eu sou uma pastoradora de tudo que Deus me dá. Porque eu não vou levar nada. Porque minha verdadeira riqueza não é isso aqui. Não é um carro, não é uma casa. É maravilhoso você ter tudo isso aqui na terra, não vou dizer que não é. Claro que é. Mas esse não é o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro é você tentar alinhar a vontade do Senhor. E quando você descobre isso, é quando você começa a entender como o ser humano é importante. Como nosso irmão é importante. Eu me emociono, porque eu também não sou uma pessoa, eu também sou humana como todo mundo. Às vezes eu demoro a perdoar. Eu acho muito desagradável isso e chato. Mas assim, eu também aprendi aquilo que eu não consigo perdoar, afastar de mim. Que o tempo cura, o tempo vem o perdão. Porque o perdão não é para o outro, é para você própria. É o que Deus nos ensina, não é isso? Então, assim, as provas vêm, mas o mais importante é você saber que aqui na terra nada lhe pertence. Agora, plante o verdadeiro reinado. Porque de uma coisa você tem certeza, e eu também tenho. Nós vamos para onde? Bota a mão aqui. Para o reino dos céus. Não é isso que você quer? Sim. Não é o que você busca todos os dias? Quero muito ir. E eu creio que eu estarei lá. Que coisa mais linda, eu também, viu, gente? Não é só ele, não, que eu tô plantando também. Eu também sou rebelde. Minha pastora disse, minha filha, você é minha ovelha muito rebelde. Quando eu falo com ela, eu digo, pastora, tá aqui sua filha rebelde. Mas eu não deixo e não canso de buscar o Senhor.
É verdade. E o que é que a gente tem para dizer para esse meu público lindo, maravilhoso, de dizer assim, não perca a fé. Ele passou por essa prova, eu já passei pela minha prova. E eu tenho certeza que se você não passou, você vai passar, porque Deus quer você lá, do jeito que Ele me quer, do jeito que Ele quer David. E pense bem, vai devagar, vai pelo amor, não deixa ir pela dor, não. Porque o que Ele mais quer é você lá do lado dele. E aí, vamos deixar uma mensagem bem linda aí pro meu público. Diga aí que você chamasse alguém hoje para ir para o reinado do Senhor, o que é que você diria para ela? Eu diria primeiramente que um hino que eu sempre louvo, que é de Oséias, diz assim, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi eu levantar minha mão e dizer assim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E através dele eu creio que eu vou levar toda a minha família, né? Amigos que estão do meu lado já hoje em dia, serve ao Senhor através do meu testemunho. E não é para me engrandecer, porque isso é para a glória de Deus, né? E essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje, eu acho que eu só contei meu testemunho uma ou duas vezes, assim, abertamente. E digo aqui para a Jeane que esse trabalho que ela está fazendo, digo sem medo de errar, que eu sinto isso. É um trabalho direcionado por Deus, né? Independente das críticas, o que for, ela está lançando a palavra do Senhor através de um testemunho e pessoas estão sendo alcançadas e ela vai ser edificada daqui a um dia através desses vídeos que ela está assistindo, que as pessoas estão assistindo. E o que eu tenho para dizer para vocês é que busque ao Senhor enquanto se pode achar Ele, enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que a presença de Deus vai ser tirada de todos nós e aqueles que ficar, infelizmente, vão ficar vazios, procurando e não vão conseguir. Isso eu digo biblicamente, né? Eu agradeço essa oportunidade, Jeane, de estar aqui mais uma vez. Eu me emociono, só que eu sou mais em si, dentro de mim, para não atrapalhar aqui a entrevista. Mas eu estava aqui pensando na minha trajetória de chegar até aqui, porque tem muitos que dizem assim, né, Jeane? Ah, fulano tem isso, tem aquilo, mas não passou o processo para chegar até aqui, né? E eu digo uma coisa a você, eu sou um vencedor, viu? Um homem que era chamado de noiado, perdedor, que não quer vencer, que nada ia dar certo, que não, se você não é homem, você é um moleque. Hoje em dia as pessoas me chamam de senhor, me chamam para pregar nas igrejas, eu sou chamado de senhor, sou respeitado, né? Estou aqui, né? Para muitos pode ser besteira, para mim é uma oportunidade única, né? Então, assim, que Deus chegue na sua vida, prospere na sua vida, na sua família. Busque a Deus, fale com Ele, mesmo você drogado, bebendo, né? Busque ao Senhor com sabedoria e busque a palavra de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, Jeane. Deus abençoe a senhora também, viu? Coisa linda. É isso aí. Isso é Jeane com fé. Busque, plante o reino de Deus. Que não é esse aqui na terra, não. É lá. Nunca se esqueça disso. Para mim também é uma honra estar com você aqui, viu, meu filho? Obrigado. Deus abençoe, viu?